muito bem-vinda a São José dos Campos, Vanderlei. Obrigada, Sara, pelo convite. É uma honra e uma grande responsabilidade subir no palco depois da doutora Emília, com todo esse conhecimento, estar num evento onde a gente fica stalkeando, sim, né, várias pessoas que passaram aqui por esse palco e estar aqui conversando agora com vocês. A gente vai falar, né, agora sobre um pouco de terapia floral aplicada ao perfil comportamental. E por que este tema num congresso, num evento, num meeting, onde a gente está falando sobre emagrecimento? Porque a gente fez quase que um resumo de uma pós-graduação aqui nesse final de semana, né? E quando chega na segunda-feira, o que a gente faz com esse conhecimento? Então, quando a gente entende, né, o que é a nossa jornada, a nossa caminhada, né, o processo do autoconhecimento, tudo acaba ficando mais fácil, né? Deixa eu só pegar aqui o passador. A minha vida, né, profissional, ela começou com a minha formação em farmácia, fiz aí pós-graduação em acupuntura, especialização em coaching, analista comportamental, terapia floral, terapia integrativa, trabalho com radiestesia, biorressonância e mais um monte de coisa aí que a gente vai somando, né, engatando no nosso currículo. E isso tudo me fez juntar, né, todo esse conhecimento, toda essa minha jornada, eu consegui trazer, em parte, numa linha de terapia floral comportamental. Então, hoje a Personalité, ela tem um viés, né, de terapia floral que trabalha comportamental, a gente tem o viés das terapias vibracionais biofísicas, que trabalham mais também, né, ligadas aí ao corpo físico, e a gente também tem o viés da linha emocional. Então, são 3 viés que a gente trabalha dentro da Personalité. Na parte comportamental, na época, né, que eu saí um pouco da farmácia, depois de mais de 20 anos trabalhando em farmácia, eu comecei a fazer algumas práticas e atendimentos, né, desde 2013 até mais ou menos 2017, aplicando coaching e análise de perfil comportamental. E o que eu via? Eu via que as pessoas passavam por um processo de autoconhecimento e depois que acabava o processo, que a gente dava uma devolutiva de perfil comportamental, elas iam embora e iam desassistidas. E elas não conseguiam manter a mesma motivação. Então, foi onde eu comecei a agregar a terapia floral, né, aplicada ao comportamento, aplicada aos nossos sabotadores, aplicada à procrastinação. Que eu não sei vocês, mas tem alguém aqui que não procrastina? Tem alguém aqui que não se sabota? Tem alguém aqui que não tem nenhum tipo de medo? Tem alguém aqui que faz tudo de verdade, que se propôs a fazer nessa vida? Que eu não sou essa pessoa, né? Então, é isso que hoje eu quero conversar um pouco com vocês. E essa análise, essa linha de floral, esse viés do perfil comportamental, eu dividi ela, né, nos nossos 4 perfis comportamentais, que é o visionário, executor, comunicador e conforme, e tem inteligência emocional. Todos nós temos os 4 perfis. A gente tem um pouco do visionário, a gente tem um pouco do executor, um pouco do comunicador e um pouco do conforme. O que se manifesta mais depende muito dos nossos valores de vida, do ambiente que a gente está, dos nossos desafios, né? E também tem, lógico, né, um pouco da nossa ancestralidade, né, vindo aí em cima de tudo. Agora, uma pergunta que eu sempre faço e poucas pessoas sabem responder. Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não conseguem ter? Se a gente tem uma genética parecida, né, se a gente tem o mesmo número de células, se a gente tem próximo, né, os números aproximados de mitocôndrias, se todos têm um coração, se todos têm um órgão, perna, braço, alguns, né, enfim, por que algumas pessoas conseguem fazer aquilo que elas se propõem a fazer na vida e outras não conseguem fazer? Então, isso tudo está ligado muito aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos, à nossa rotina. E o bom disso tudo é que mesmo você não sabendo, né, o que te diferencia da outra pessoa, você pode começar a repensar e estudar, né, aquilo que convém você acionar ou adicionar na sua vida. E falar sobre o perfil comportamental é a gente lembrar que há mais de 200
de 2000 anos, né, os gregos já classificavam as pessoas com os elementos de fogo, ar e água. Hipócrates, né, que tem a classificação mais antiga, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, né, e por aí vai. Hoje em dia a gente tem aí uma série de adaptações do estudo do comportamento humano. Então, o que eu vou falar aqui não é nada do que eu inventei. Eu juntei o conhecimento histórico junto com a energia das plantas, ajustadas, né, a habilidades que qualquer um aqui pode desenvolver. E no livro da doutora Emília, que eu sugiro que vocês comprem também, a gente também consegue analisar o perfil comportamental com base no tipo sanguíneo. Então, tudo é comportamento, tudo é hábito, né? A gente consegue colocar isso em todos os nossos passos do dia a dia. A linha Personalité, ela disponibiliza também uma avaliação de perfil comportamental. Quem passou lá no nosso stand, né, algumas pessoas pegaram a avaliação, que nunca passaram, né, por uma avaliação de perfil comportamental, respondendo perguntas, e aí no final, né, você faz a somatória e você vê qual que é o seu perfil mais dominante nesse momento e aquele que você tem o perfil menos dominante. E a gente, num estudo mais aprofundado, a gente não consegue ver qual é a preferência cerebral da pessoa com base no comportamento dela. Então, com base no comportamento da pessoa, ela vai ser mais atuante ou ela vai ser mais pensante, né? Ela vai trabalhar mais com o lado direito do cérebro dela, mais com o lado esquerdo do cérebro. E por que isso é importante eu saber? Porque isso interfere na minha tomada de decisão. Se eu sou uma pessoa que está muito no emocional, talvez eu faça escolhas erradas. Talvez se eu sou muito racional, busco, né, muito a lógica e a razão, talvez eu subestime às vezes a capacidade de algumas pessoas que possam estar junto comigo. Então é importante, né, que eu faça isso. A análise de perfil comportamental, ela é muito importante porque a gente pode usá-la em diversas áreas da nossa vida, né? Então ela serve como um monte de oportunidades. A gente vai trazer agora algumas orientações para vocês usarem na adesão ao tratamento. Mas a gente pode trabalhar no ambiente de trabalho, entender sobre o perfil de gestores, tomada de decisão, liderança, ajustar tarefas condizentes com cada pessoa, aumentar a produtividade, gestão de tempo, enfim. Existe uma série de oportunidades que nós podemos trabalhar. Quando eu trabalho perfil comportamental, eu também trabalho a minha habilidade de venda. Não sei se vocês querem vender mais, ou ter mais clientes, ou ganhar mais dinheiro. Tonton ontem falou que a gente pode ganhar quantos mil sendo terapeuta, fazendo atendimento? Foi um número bem legal, né? 100 mil, né? Qualquer um pode ganhar, não pode? Desde que ele desenvolva habilidade. Tonton ontem não falou que ele não tinha habilidade de comunicação, que ele desenvolveu? Todo mundo pode desenvolver. Então, tudo que está aqui é possibilidade que nós temos e que a gente pode gerir, que a gente pode gestar. Então, aumentar, né, uma série de situações aí que a gente consegue fazer melhorando o nosso perfil comportamental. Quando a gente entende de pessoas, a gente entende a individualidade, a gente celebra a individualidade de cada um. Se eu chegasse aqui hoje e eu passasse a tarde inteira sentada aqui falando com vocês, eu estaria me comunicando de um jeito. Se eu tiro meu sapato para fazer essa palestra agora, eu também vou estar comunicando de um jeito. E se eu entendo que as pessoas que estão aqui, elas acham legal eu fazer isso, ok? É legal eu tirar o sapato? Ok. Mas de repente, meu perfil não é o mesmo perfil da maioria daqui. Então eu tenho que fazer o quê? Celebrar a individualidade de cada pessoa, me ajustar a ela e eu tenho que ser uma motivadora, uma incentivadora para que aquela pessoa também tenha os resultados de vida que ela deseja. É o mínimo, né, que a gente pode fazer. E a gente está num congresso onde todo mundo fala de energia, onde a gente fala dessa questão quântica, onde a gente sabe que pessoas, né, atraem pessoas. Eu digo sempre que os dispostos se atraem. Então, se os dispostos se atraem, quando eu entendo de pessoas, eu trabalho a minha sintonia fina com a pessoa que eu estou me comunicando, que eu estou atendendo ela, que eu estou entregando o meu serviço. A gente desenvolveu, então, nessa linha, né, as 4 formas claras de comportamento e o inteligência emocional. Nosso lema dentro da linha Personalité comportamental é: seja a pessoa que você nasceu para ser. Na tua essência, quando você veio para cá,
Você veio porque você tinha algo para cumprir nessa vida, uma missão, uma estratégia, uma mensagem para você levar. E o que você está fazendo hoje? Cumprindo essa mensagem ou não? Então, trabalhando o perfil comportamental, a gente consegue minimizar pontos fracos, que eu até tenho que achar outra palavra para isso, porque pontos fracos não existem. O que existem são oportunidades que a gente pode trabalhar no nosso comportamento e maximizar os nossos pontos que são mais fortes. Então, cada vez que eu entendo de pessoas, eu celebro a individualidade dela e eu entrego aquilo que ela espera de mim. Não é aquilo que eu quero entregar para ela, é aquilo que ela espera de mim. Teu paciente, ele precisa ser o quê? Protagonista do tratamento dele, ele precisa ter autonomia. Doutora Emília falou isso aqui o tempo todo. O Tom ontem deu uma lista enorme para a gente entregar para as pessoas como estrategista da vida delas. Então a gente precisa entender isso. Aquela pessoa que hoje, um terapeuta, um profissional da área da saúde, enfim, que quer prender uma pessoa num tratamento prolongado, ela vai ter, lógico, o resultado dela, ela vai ter o trabalho dela, mas aquelas pessoas que ensinam, que dão autonomia, que dão vida, que dão luz, que dão brilho para outra pessoa, para que ela possa resplandecer dentro da vida dela, esses profissionais, sim, serão os profissionais de grande futuro, Então aqui, a partir de agora, eu quero trazer para vocês algumas estratégias de adesão ao tratamento, falando um pouquinho do perfil comportamental de cada pessoa, dos 4 perfis. A gente sabe que os nossos horários estão um pouco extrapolados. Então, como a Sara falou, a gente resolveu fazer algo que eu acho que possa beneficiar todo mundo, que é onde a gente vai fazer essa análise, a gente vai abrir, a Sara criou um grupo, a gente vai convidar vocês para entrar dentro desse grupo e a gente vai combinar um dia onde a gente vai fazer um aulão à noite, onde a gente vai ter tempo de analisar, entregar um pouco mais de conteúdo, entregar um pouco mais de estratégias para cada um, com base no perfil comportamental. Então, hoje, o que eu quero? Falar um pouquinho de cada perfil e como que você pode fazer para que essa pessoa do perfil, ela volte, ou veja você como profissional que ela quer para a vida dela. Então, as pessoas que têm perfil comportamental executor, que pode ser, de repente, você ou teu cliente, são pessoas que têm uma fala muito ríspida, elas geralmente gesticulam bastante, são mais incisivas, são pessoas mais rendonas, são aquelas pessoas mais formais, são aquelas pessoas que chegam para você e falam, mas fala rápido para mim. São pessoas que buscam muito resultado, são pessoas que são impacientes, são pessoas que já sabem o que tem que ser feito e muitas vezes elas não têm paciência para esperar que os outros acompanhem ela, então às vezes ela prefere fazer sozinha. Ela tem uma expectativa realmente muito grande em cima dela, porque ela sabe das competências dela, ela sabe que ela entrega resultado. E são pessoas que às vezes elas não se importam muito com o relacionamento, desde que a questão do se relacionar não envolva o resultado. Por exemplo, alguém que está aqui hoje, tem perfil executor alto, o que já deve ter feito? Feito várias anotações. Isso aqui eu vou colocar na minha anamnese, isso aqui eu vou botar no meu protocolo de tratamento, isso aqui eu vou adicionar como ativo na minha prescrição. O executor, ele sai de um evento com tudo planejado do que ele tem que fazer na segunda-feira. Por quê? Porque ele usa resultado. Então, se ele viu algo aqui no evento, que ele sabe para quem que ele vai direcionar o tratamento, ou a prescrição, enfim, amanhã ele já entra em contato, dizendo, eu tenho uma novidade para você, vem aqui, vamos fazer tal coisa. Por quê? Porque ele sabe que ele achou algo muito bom para alguém, que vai ter resultado, então ele vai atrás daquela pessoa. Mas se é algo que, de repente, relacionamento não vai ser o forte dele, ele vai buscar pessoas que ajudem ele a chegar no resultado que ele quer. As pessoas que são mais executoras, como que elas contratam vocês? Ou como que elas compram de vocês? Compram resultados, conquistas e não negociam o seu tempo. Se você tem um atendimento muito longo, quem é que faz biorressonância que leva 2 horas? 1h30?
Executor geralmente não se disponibiliza, ou não dispõe do seu tempo para fazer um atendimento muito rápido. Primeira coisa que ele pergunta, quanto tempo demora? Porque ele não negocia o tempo dele é muito importante. Né? Então já fica a primeira dica. Quando alguém pergunta para vocês quanto tempo demora, saiba que tempo para ele é importante. Tempo para ele é dinheiro, tempo para ele é resultado, né? E são valores de vida dele. Então o paciente que tem esse perfil executor, o que ele vai esperar do teu atendimento? Ele vai buscar um profissional que tenha conhecimento, sim. Né? Então batam foto quando vocês vão num evento, porque o executor gosta de ver pessoas que se atualizam constantemente, mas eles querem ver resultado. Então você vai dizer assim, fui no meeting, aprendi de XXX que leva a tal resultado. O executor vai adorar ouvir falar sobre um novo conhecimento com resultado. Tratamentos que sejam rápidos. Aqueles protocolos de 10, 15, 20 sessões, às vezes ele não adere, porque tempo para ele é algo muito importante. Então ele quer um resultado rápido. Né? Não tem, por que aquelas mídias de internet vendem tanto? Perca tantos quilos em não sei quanto tempo. Promessas, né, de tempo atraem ele, mas ele vai buscar o resultado. Não faça só a promessa, mostre o resultado também. Ele precisa ver a evolução do tratamento dele de forma quantitativa e qualitativa. Então, se você é um profissional, que você não faz uma anamnese, que você não quantifica, que você não qualifica a evolução dele, ele não vai perceber que ele teve resultado. Lá onde a gente mora, né? A gente mora muito mal, porque a gente mora em Floripa. Mora muito mal, né? E lá tem um bairro, né, que é o Jurerê Internacional, que é o sonho de consumo de todo mundo morar lá, né? O executor, lógico que a missão de vida dele é morar em Jurerê Internacional. Então, quando ele vai morar em Jurerê, ele chega num padrão de vida, né, top, lá em cima, né? E ele não vai lembrar da época que ele morava lá na vila, porque se acostumou com o padrão de vida de Jurerê. Então, se você atende uma pessoa que é executora, que ela chegou num determinado resultado na tua terapêutica, no teu tratamento, mostra evolução para ela e de vez em quando relembra. Quando você morava na vila, você tinha tal resultado. Nós chegamos até aqui. Como que nós vamos manter? Né? Você precisa mostrar evolução para ele. Se você não for o melhor, ele nem vai sair de casa para te procurar no tratamento dele, na terapêutica dele. Você tem que mostrar que você tem conhecimento, mas você tem que mostrar que você tem resultado, que você é bom. Outra coisa, tem gente que faz atendimentos em grupo, né? Enfim, no emagrecimento a gente trabalha muito, tem muitas pessoas que trabalham em grupo. O executor, ele vai ser aquela pessoa que ele vai gostar de ser reconhecida pelo resultado que ele entrega. Né? Então, mostre para ele que o resultado dele foi o melhor, e de preferência em menor tempo. Antes de te contratar, ele vai te stalkear em todas as redes sociais, dos teus amigos, né? Enfim, para ver se realmente você entrega aquilo que você promete. Nunca prometa nada para um executor. É pior do que você prometer chocolate para criança. Pior. Ajude ele também, né, quem tem um perfil executor muito alto, a olhar para pessoas com mais empatia, né, entender que pessoas também fazem parte do processo, delegar atividades, né, então se você traça estratégias, né, arrume aliados, né, para ele passar pelo processo. Ajude ele também a ver os pontos positivos dos outros, né? Porque como ele se acha muito bom, às vezes ele não vê que o outro também tem coisa boa, né? Que possa compartilhar com ele. Ajuda ele a ter uma postura leve também, mais suave, porque geralmente eles são muito ríspidos, né? Meio agressivos, às vezes meio duros, às vezes eles falam rápido demais, né? Algumas pessoas diriam que eles são até meio grosseiros, mas na verdade eles não são grosseiros. É o jeito deles se expressar. A gente que é muito sentimental. Outra coisa, a crítica dele é muito alta, né, em relação a ele mesmo e aos outros. Ele não consegue trabalhar a flexibilidade, é do jeito dele, o jeito dele é o certo, né? E trabalhar compaixão e generosidade. O perfil conforme, de mais de, sei lá, com certeza muito mais de 1000 análises eu já fiz, eu parei de contar quando cheguei em 1000.
mas a maioria dos profissionais da área da saúde, eles têm um perfil conforme. Por quê? Porque o perfil conforme, ele está sempre buscando conhecimento, buscando novidade, buscando coisas diferentes para conhecimento. Ele busca muito o conhecimento, mas ele tem uma certa dificuldade de colocar em prática, de colocar em ação, porque ele é muito perfeccionista. Então ele quer ser perfeito. Ele aprendeu aqui hoje, ele anotou um caderno inteiro, né? Quantos aí anotaram um caderno inteiro? Eles botaram, né, um caderno inteiro. E amanhã vocês vão fazer o que com esse caderno? Né? Então, conforme ele tem essa dificuldade, né, de colocar, ele aprende, ele é muito bom, ele tem um conteúdo excelente, mas ele tem dificuldade de colocar em prática. O conforme, se ele tiver que se expor e ser julgado por alguém, ele morre. Ele tem uma vergonha incrível da exposição. Né? Ele pode ser excelente, muito bom, mas ele não consegue, às vezes, expressar, ele não consegue comunicar, né? E ele trava, né, em relação a isso. São pessoas que são voltadas para o processo. Né? Então, o teu paciente, ele vai perguntar para você qual é o processo, como começa, quantos passos, qual o método. Né? Você adota qual metodologia, qual é a comprovação científica que tem no teu trabalho. Valorizam verdade e precisão, valorizam relacionamento sólido. Se ele gostar do teu trabalho, ele vai te seguir para a vida toda. Exigem alto padrão no que eu digo assim, tu não precisa ter o consultório mais top, com os móveis mais tops, né, que existem lá, mas seja organizado, seja limpo, cumpra o horário, né, não desmarque consulta. Tem tendência a ser muito preocupado, né, plexo solar dele a gente precisa trabalhar sempre, ansiedade, pensamento, geralmente ritmo biológico aí meio desregulado, né, porque pensa demais e não consegue dormir direito, dificuldade de se adaptar a mudanças, dificuldade de socialização, os perfis conforme que vieram aqui, provavelmente eles passaram nos estandes, mas eles olharam, não falaram com ninguém, esperaram que alguém fosse entregar alguma coisinha para eles, para daí ter abertura para falar. Concordam comigo? Eles compram o que de você? Compram ordem, controle, credibilidade, previsibilidade e são meio avarentos, né? A maioria das pessoas que tem esse perfil mais alto, elas gostam muito de segurar trabalho. Segurar dinheiro. Como que a gente pode ajudar essas pessoas na nossa terapêutica? Quando você identifica, né, que elas têm esse perfil. São pessoas, né, que geralmente elas te dão aula sobre o problema delas. Então elas chegam lá, elas dizem, doutor, estou com XYZ de problemas. Eu já vi na internet, que o Google é o melhor doutor que existe, né? Já vi na internet que existe esse tratamento, aquele. O que você me aconselha? Aí você vai dar o seu parecer. Aí vai dizer, por que você me aconselha? Ele vai querer que você justifique ainda o porquê que você vai fazer aquilo com ele. Né? Então, eles são, né, como já falei, são estudiosos demais. Você tem que usar lógica, ciência, tratamentos baseados em estudos reais. Não venha nada com coisa de misticismo e coisa assim, né? Ele não vai engajar tanto. É um bom ouvinte, então assim, se você prometeu algo que você ia fazer, que você ia anotar, que você ia dar para ele, que você ia falar, cumpra também, porque ele é um excelente ouvinte e ele tem uma excelente memória. Busca qualidade em todos os serviços que ele contrata. Ele quer que você ofereça o melhor plano, a melhor estratégia, o melhor passo a passo, o melhor método. Ele quer saber o começo, meio e fim do que você vai entregar para ele. Não gosta de ser pego de surpresa, nunca desmarque uma consulta, né, de última hora. Ele quer que você valorize ele pelos resultados que ele tem, que você elogie ele, mas que você não exponha ele. O executor, ele gosta de ser premiado pelo resultado. E gosta que seja dito, você foi o melhor, o fulano de tal é o melhor paciente que eu tenho. Paciente conforme não gosta de ser exposto. Ele gosta de saber que ele teve o melhor resultado, mas ele prefere o anonimato, ele é do bastidor. Então, apresente para ele gráficos, estatísticas, fale devagar, fale pausadamente. Ajude ele também a ter flexibilidade, ajude a ser menos crítico, ajude a trabalhar vulnerabilidade, valorizar seus talentos, colher os louros, os frutos que a vida dá. Eu vou disponibilizar todo o PDF para vocês, tá? Fiquem tranquilos que eu vou dar uma acelerada,
Então eu vou mandar o PDF todinho do começo ao fim para vocês. As pessoas que são comunicadoras é o tal do pipoca de festa, né? A festa só começa quando ele chega. O comunicador é quem? É aquela pessoa extrovertida, né? Que gosta de falar. Ele chega no teu consultório, ele já chega te abraçando. Ele gosta desse contato. Executor e conforme, no máximo, dá a mão para ele. No máximo. De preferência, se ele mostrar, dar um passo para trás, nem chega perto. O comunicador não. Ele quer ser amassado, espremido, ele gosta do contato com as pessoas. Os comunicadores, eles são simpáticos, amigos, eles usam bem a intuição, são autoconfiantes. Eles se promovem muito bem, né? Se promovem muito bem mesmo. Só que ele tem dentro dele, né, algo que faz com que ele tenha que mostrar uma vida muito boa e ele acaba escondendo um pouco de conflitos. Né? Quando a gente entra um pouco mais aprofundado aí na vida dele. Como que eles compram de vocês? Como que eles compram o tratamento de vocês? Eles compram por impulso, pela emoção, eles gostam de atualização, eles gostam de perceber que sempre tem um upgrade, então fica aí a dica, né? Amanhã vocês ligam ou postem ou divulguem alguma coisa que você aprendeu aqui, porque o comunicador vai dizer, poxa, que legal. Se você chegar e falar assim, aprendi tudo sobre dieta do tipo sanguíneo, qual é o seu tipo de dieta, qual é o seu tipo de sangue? Bota uma enquete lá no Instagram. O comunicador vai responder. Meu sangue é tipo tal. No outro lado você coloca, sabia que o tipo tal não pode comer tal coisa? Tipo, o outro lá isso, o outro aquilo? Ele vai engajar, ele vai marcar uma consulta contigo, porque ele gosta de novidade, ele gosta de coisas diferentes. Upgrades, atualizações, só que tem uma coisa, ele demora para fechar negócio porque ele é muito sentimental. Então, como é que você vai fazer para fechar negócio com ele? O conforme era avarento, né? Mão fechada. Sorrisal na mão dele, não ferre se ele cair na água, na piscina. O comunicador, ele segura um pouquinho também o dinheiro, mas é porque tem medo de que falte. Então você tem que dizer para ele que você vai pegar na mão dele, que você vai caminhar com ele, que você vai estar sempre junto com ele, pode vir aqui que estamos juntos. O que ele vai esperar de você? Além de muito abraço, beijo, carinho, mensagem de bom dia, boa tarde, todos os dias no WhatsApp, você faz isso, ele vai buscar valorização pelo esforço dele. Ele gosta muito de elogio, então valorize o esforço dele. Cite pessoas, quando você trabalha em grupo, cite pessoas que tiveram o resultado que ele tem. Valoriza, né, essa questão do grupo. Motive ele para seguir adiante. Não faça nunca atividade complexa demais. Se você mandar o conforme escrever todos os dias em algum diário, alguma coisa, ele vai escrever. O comunicador não vai escrever nunca. Nada. Ele odeia isso. Não enche ele de opção, não faz ele escolher, dá 2 opções no máximo do que você vai fazer para ele, porque senão ele distrai, ele é bem distraído. Monta uma rede de apoio para ele, né? Faça ele se sentir bem e fale de conteúdos da atualidade. Então a gente tem que ajudar ele principalmente na questão da autoestima e da comunicação. E diminuir a impulsividade dele. Se for para ele gastar alguma coisa, que ele gaste com a nossa consulta, né? Não lá fora. Então não dá muita opção para ele. Os visionários são aquelas pessoas que já são pacificadoras, são pessoas que gostam de novidades, são as pessoas que são as primeiras a comprar a atualização do iPhone 20, que nem saiu ainda, porque eles gostam de inovação, eles gostam de tecnologia, eles gostam de chegar no teu consultório e ver que tem um aparelho, um equipamento, uma novidade lá, porque eles são desse perfil. São pessoas que são muito planejadoras também, né? Gostam de plano e de um passo a passo. Gostam de se relacionar também, mas eles prezam relacionamentos que sejam mais sólidos, né? Um relacionamento mais a longo prazo. Gostam de ouvir histórias, então fica aí uma dica, né? Para vocês terem metáforas, histórias para contar de vez em quando também para algumas pessoas. E compram de vocês com o desejo da novidade, do novo, do inovador, e quer ver, pegar e sentir na mão. Quem passou lá no stand de floral, eu usei várias estratégias ali. Se vocês estão ouvindo aqui, vocês estão vendo que para cada um eu fiz de alguma forma. Algumas pessoas eu dei para tomar, outras eu coloquei na mão, outras eu dei o teste. Concordam comigo, quem passou lá? Isso é tudo estratégia que a gente aprende.
Então, um paciente com perfil visionário, ele vai esperar de ti que você resolva um problema por vez. Não venha falar que ele tem gastrite, insônia, problema de libido, TPM. Não, um problema por vez. Não encha ele de problemas para resolver. Assegure, né, que ele entendeu passo a passo, de preferência ensina para ele o que ele tem que fazer e manda ele repetir. Gosta de novas ideias, o teu atendimento tem que ser bem simples e bem dinâmico. Ajude, né, a valorizar os pontos fortes dele, apoiar, valorizar os talentos ali que ele tem. Deixa eu passar aqui mais rapidinho, né, porque a gente já esgotou o tempo. Então, o que você precisa fazer? Com a terapia floral, né, trabalhando também o teu perfil, o que a gente pode fazer? Se ele precisa de resultado, a gente pode trabalhar com ele o perfil executor. Se ele precisa trabalhar de disposição, a gente pode trabalhar o comunicador. Se ele precisa colocar foco num projeto novo, a gente pode trabalhar o conforme no passo a passo. E se ele precisa trabalhar uma visão de futuro, a gente ativa o visionário. E se ele é uma pessoa que se sabota demais, é cheia de procrastinação, ele não valoriza os pontos fortes que ele tem, ele se sabota, ele não sabe fazer gerenciamento emocional, tem medos inconscientes, né? Desequilíbrios energéticos, a gente pode usar uma inteligência emocional para trabalhar diversas habilidades dele. O inteligência emocional é um floral que, junto com os outros, né, que trabalham o perfil, ele trabalha toda a nossa harmonização, trabalha a nossa proteção energética, ele faz com que a gente consiga ligar os pontos do passado, presente e futuro, né, sem ficar preso a nada dele. Steve Jobs já dizia, né, que para a gente construir uma nova realidade, a gente precisa aprender a criar uma ligação dos pontos do passado, presente e gerenciar o nosso futuro. Percepção também de padrões que são padrões mentais que podem nos limitar, padrões comportamentais que podem nos limitar, né? Então ele acaba trabalhando isso tudo. E agora vou mostrar para vocês uma avaliação que foi feita mostrando a efetividade da terapia floral da inteligência emocional. Vou passar um pouquinho rápido, mas no nosso encontro a gente vai poder extrapolar um pouquinho mais. Então, foi feita uma análise para mostrar a efetividade dele, a ação dele na primeira tomada, né, que foi ali, nesse caso, às 17 horas, onde a gente tinha um nível de estresse que estava num nível ótimo, né, o equilíbrio dos órgãos também, né, estava dentro de um nível ótimo. O equilíbrio energético, o alinhamento dos chakras. Aqui foi feito uma análise, a análise inicial, 17 horas, 17h30 e 18h30, onde mostrou todo o avanço do equilíbrio energético do corpo. E, juntando, né, os três, a gente nunca pode falar que floral atua a nível físico, né? Mas com a aplicação dessa medição, num aparelho cientificamente comprovado, com a metodologia comprovada, a gente viu ali, né, que o equilíbrio dos órgãos de 5,20 no inicial, né, chegou a 1,72, que é um equilíbrio excelente de harmonização do corpo, diminuição, né, do nível de estresse, aumento do nível de energia, mas isso aqui que é o fantástico, nível de equilíbrio do corpo em 1h30 chegou a 99%. Então esse foi o efeito do inteligência emocional. Aí a gente vai discutir lá outro dia depois, a gente vai falar também sobre preferência cerebral, o que a gente vai fazer em relação à preferência cerebral, lado esquerdo, lado direito, que cada um interfere, né? Quando a gente é mais racional ou mais emocional. A gente também pode falar no nosso encontro sobre processos de autossabotagem, né? Porque 20% das pessoas realmente conseguem alcançar todo o potencial de ação dela, justamente porque elas não buscam essa questão do autoconhecimento. Quero depois fazer um convite para vocês, né, para quem quiser participar de todo esse processo. E agradeço a Sara, né, ao convite. Em uma semana, a gente conseguiu... Em uma semana, né, literalmente de convite, porque há uma semana atrás eu estava bem tranquilinha lá, pensando aonde que eu ia fazer meu aterramento, que a gente estava indo para o sítio. Eu pensando assim, vou estar tranquila, daí não... Veio a Sara e mudou tudo. E aí, como o meu perfil executor, de vez em quando ele grita, nós batemos o recorde, né? Em uma semana, né, conseguimos sair de Floripa, vindo para cá, ajustando atendimento, paciente, linha nova de terapia floral.
e conhecendo uma gama imensa de pessoas que eu agradeço bastante pela atenção e pela participação de todos vocês. A gente está ali fora, a gente vai ter o sorteio ainda de frascos, né, de florais, para quem preencheu lá o formulário. Quem não preencheu, a gente vai aguardar o intervalo para que todos possam ir lá. Se quiserem também tomar o floral, tem lá para degustação. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, né, e espero ver vocês em breve. Uau, que delícia! Essa mulher é linda, né? Quem já tomou floral hoje? Eu tomei ontem, hoje eu não tomei. Eu quero, vou passar lá. Parabéns, gratidão, que coisa deliciosa. Bom, conta. Ela vai desenvolver uma linha. Eu tenho medo de apertar. Ela gostou tanto que ela tomou um, né? Ontem ela apresentou aqui o evento todo, né? Ela gostou tanto do resultado que agora ela faz uma parceria. Tem um trabalho que eu vou lançar, que é de celebrações, e ela vai fazer também, tá? A linha específica da sua marca. E tem uma mesa radiônica. Isso, maravilha. São tantos projetos São da tantos. semana. Por favor, Sara, vocês queriam conversar? Eu quero mostrar uma surpresa para vocês. Vamos lá, Felipe? Primeiro agradecer. Obrigada, Vanderleia, por todo o carinho. Querida, o presente, sou leve. Gratidão, muitas vezes.